Oi, começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é terça-feira e esse vai ser um vlog de leitura, porque vou ver se eu consigo um ânimo aí, destravar um pouco a leitura, porque no começo na primeira quinzena do mês foi ótimo, e aí agora eu tô meio parada, meio lenta nas leituras, e daí eu vou fazer um vlog de leitura para ver se dá um gás. E as leituras são as duas que eu já comecei, finalmente comecei Suicidas. Eu ia esperar acabar Torturado, mas decidi começar já. E eu tô começando na terça, porque ontem, segunda, vocês viram, a gente foi no café. E antes de ir no café, eu fui no retorno no ortopedista levar o resultado do exame. E ele disse que o abaulamento que eu tenho é comum, não é nada com que se preocupar, não é nada grave, mas que é bom eu fazer exercício, que é o que eu já comecei, né? Eu já comecei Pilates, e mês que vem eu vou começar academia. Não vou começar esse mês porque não tô com dinheiro para isso, mas eu já tinha reservado um pouco para pensado, né, no Pilates, porque eu sabia que eu já ia ter que começar, mas a academia não vai dar, mas mês que vem é o começo. Então tá tudo certo, ele falou que tá tudo bem, que minha coluna é ótima, só essa questão mesmo, mas isso é muito comum em pessoas sedentárias, e era o meu caso, né? Não faço exercício há não sei nem dizer quantos anos, porque são muitos. Enfim, e, e é isso, tô aqui com essas leituras. Torturado, eu já avancei mais um pouco, mas ainda bem devagar. Vou começar o capítulo 12. Eu não sei por que eu tô lenta assim nas leituras dessa quinzena do mês, nessa quinzena final do mês. Eu tô gostando de Torturado, não é um livro ruim nem nada, a leitura é muito fluida, muito boa. Mas eu não sei, eu acho que sou eu mesmo o problema. Mas vou continuar, vou dar continuidade, né, em Torturado. E Suicidas, eu comecei a ler ontem, mas a gente já tava pra ir embora. Então eu li só o prólogo. E eu achei muito bom. Muito bom. Eu fiquei bastante interessada pra ver como que isso aqui vai continuar. Não sei quem já leu Suicidas, do Rafael Montes. Mas o prólogo é muito bom. Você dá risada, o prólogo é uma página e meia e você ri ali. E ele termina o prólogo de uma forma que instiga muita curiosidade para saber como que vai ser o resto do livro. Fora o próprio nome, né? O Suicidas, né? A gente já imagina o que vai acontecer. Mas enfim, é isso. Vim aqui só para abrir esse vlog, contar aí umas atualizações e como que vai ser esse vlog, né? Vai ser um vlog de leitura. Então eu não vou mostrar muita coisa, vou mostrar eu lendo, vou falando o que eu tô achando das leituras, como elas estão sendo. E eu espero no fim desse vlog ter terminado pelo menos Torturado e terminar Suicidas na semana que vem, para daí já fazer o vídeo de lidos do mês. E não vou falar da TBR do próximo mês, de novembro, no vídeo do lidos do mês, porque eu vou fazer o desafio, né, que eu falei num vídeo passado, que eu vou copiar da Bruna Krug, que ela fez 5 livros, 5 países, mas eu não vou fazer exatamente dessa forma. Eu vou fazer 5 livros, 5 mulheres. E eu ainda não decidi quais livros. Eu acho que eu já vi 4 aqui na minha estante que eu tenho pra fazer. Eu preciso de mais um, que eu preciso dar uma olhada. E daí eu vou fazer um vídeo, que vai ser a TBR, separado, porque daí eu vou falar sobre os livros, as minhas escolhas, sobre o desafio, enfim.
Semana passada, eu acho que eu fiquei um pouco travada na leitura, não sei o que foi que aconteceu, mas eu comecei a gravar esse vlog, né, de leitura, e eu acho que ele me ajudou a destravar, a sair desse ponto que eu não estava conseguindo ler, tanto que eu já avancei bastante aqui no Torturado, vou falar um pouco mais sobre o que eu achei. Mas eu acho que não foi por conta do Torturado, porque o livro é muito bom. Eu acho que era eu mesma, não sei o que aconteceu. Fiquei sem vontade de ler mesmo, travada na leitura, não li muita coisa por esses dias, da semana passada até sábado, domingo, ali na segunda que eu li um pouco, mas não muito também. Foi ontem, terça, e hoje, quarta, que eu tô gravando aqui, que eu li um pouco mais. Aí eu avancei já bastante aqui no Torturado. Esse livro, ele é dividido em 3 partes. Eu já tô na segunda parte, já avancei, né, na segunda parte, já passei da metade do livro e tô gostando bastante. É uma leitura muito fluida e você tem muita curiosidade para saber o que vai acontecer. E é muito interessante porque a forma como o Itamar começa Torturado é, é muito diferente, porque ele já coloca um acontecimento muito marcante, que você não espera isso no começo de um livro. Eu não vou falar, né, para não ter spoiler, mas assim, é bem interessante essa forma e como vai sendo conduzida a história a partir desse fato que aconteceu. E é, aqui são as duas personagens principais são as irmãs, né, a Bibiana e a Belonísia. E a primeira parte é narrada toda pela Bibiana e a segunda parte, não sei se toda ela, mas esse começo é pela Belonísia. E eu achei muito interessante essa troca, porque no fim da primeira parte acontece tem um acontecimento ali que realmente não faria sentido a Bibiana continuar narrando a história, mas o Itamar, né, muito sábio, ele soube fazer essa troca de narração. Não sei como vai ser a terceira parte, mas tô gostando bastante. Acho que é um livro que realmente é para te fazer ter empatia e se colocar no lugar de outras pessoas, conhecer outras realidades. Eu acho que principalmente nós, pessoas brancas, se colocar no lugar dessas pessoas pretas que passaram por certas situações e que muitas vezes passam até hoje e a gente não faz ideia ou se faz, não se importa. Eu acho que esses livros, muitos do que tem saído de literatura contemporânea, eu acho que é muito por esse viés que tá vindo. Muitas pessoas que são ditas as minorias, as maiorias minorizadas, né? Pra gente se colocar realmente no lugar dessas pessoas e entender como que é o mundo a partir do ponto de vista delas, o que elas têm a dizer, e são extremamente importantes tudo isso. É extremamente importante, né? Todas essas narrativas, porque faz a gente perceber o quão plural é o nosso país e o quanto a gente deve, de certa forma, né? Eu acho que tem muito a se cobrar de tudo que aconteceu no nosso país, do que acontece ainda hoje. A gente sabe que não é fácil, seja você uma pessoa preta, mulher, LGBT, eu acho que indígena também. São muitas coisas a se pensar, a fazer, né? Porque eu acho que a gente não basta
lê Torturado, lê O Avesso da Pele, lê Conceição Evaristo, enfim, e ser tocado pela história, mas deixar por isso mesmo, sabe? Eu acho que os livros, a arte no geral, né? Mas como é que a gente fala mais de livro? É você ler e saber colocar isso no dia a dia. É ver a realidade e entender o que está acontecendo. Eu acho que esses livros vêm muito também para isso e são assim incríveis. Eu tô gostando bastante. Eu acredito que realmente essa semana eu consigo terminar ainda. Falta metade do livro para terminar. E, e é isso, por enquanto, né? Eu também avancei bastante. Bastante não, né? Eu avancei aqui no Suicidas, do Rafael Montes. E aqui é uma história, né, completamente diferente de Torturado. É, aqui em Suicidas, até o momento eu tô gostando bastante. É uma leitura muito fluida, porque tem uma certa quantidade de diálogos, mas a história em si é instigante. Aqui, é, o que eu achei muito legal do Rafael Montes nesse livro, que é o primeiro livro que eu leio dele, e é o primeiro livro, romance que ele escreveu, mas nesse livro ele escreve com tem depoimentos, porque esses 9 jovens, né, se suicidaram, e daí tem uma delegada, se eu não me engano ela é delegada, ela vai tentar descobrir o que aconteceu. E, e aí a narrativa, até onde eu tô ali, eu acho que vai ser assim até o final, é contada pelos depoimentos e pelas entrevistas que essa delegada faz, e também o personagem principal ali da história, ele tem o sonho de ser escritor, de lançar um livro. Então ele começa a escrever esse livro. E, e ele escreve um livro como se fosse uma ficção, entre aspas, de todo momento que eles estão planejando tirar a própria vida. E eu acho que até o ato em si ele vai escrevendo. Só que o interessante é que tudo isso que ele vai escrevendo como se fosse um diário, então também torna a leitura muito fluida, só que ele vai escrevendo conforme as coisas vão acontecendo. Por exemplo, é como se eu pegasse aqui um caderno e estivesse escrevendo agora. Eu estou gravando uma parte do vlog, estou falando sobre os livros Torturado e Suicidas, e tipo, fosse contando a história. Então, essa delegada, ela acha esse livro dele. E daí isso faz com que eles vejam o que aconteceu por por um outro ponto de vista, né? Porque até então ela não tinha achado esse, esse livro dele, e as coisas que ela tinha para poder investigar o que aconteceu é a cena do crime, é conversar com parentes, amigos, essas coisas de praxe. Então ela acha esse diário dele em forma de livro contando tudo o que aconteceu. E é muito interessante porque ela vai lendo o diário, então muitos dos capítulos ali são entradas desse diário. Então é uma leitura muito fluida e é muito instigante, porque você vai vendo eles falando sobre isso, os jovens, os amigos ali, como se fosse uma coisa banal, como se, tipo, todos os jovens fizessem isso num sábado à noite, sabe? É essa sensação que vai passando conforme você vai lendo. Só que daí você para pra pensar e você fica, gente, não é uma coisa banal. Vocês estão indo se reunir para tirar a própria vida. Que loucura. Essa forma de escrita dele nesse livro me lembrou muito a forma como a Hilda Hilst escreveu o Caderno Rosa de Lori Lamb. Não sei se vocês já leram, mas a Hilda Hilst, ela foi tão genial nessa história, na construção dessa história, e tão grandiosa,
porque é uma história de, de pedofilia, só que a forma como ela escreve, do ponto de vista da menina que tá sofrendo, é de uma forma que ela não sabe o que tá acontecendo, é tão infantil que chega a ser fofo. E tem momentos da história que você concorda que ela faça o que ela vai fazer, o que o cara pede pra ela fazer. E ele é amigo da família, enfim. Só que daí chega um ponto da história que você é como se você acordasse de um transe. E você, gente, eu tô concordando com o que tá acontecendo. Eu acho que essa é a grandiosidade da literatura, de te colocar tão dentro da história a ponto de você se confundir o que tá acontecendo ali. Não ter certeza mais se aquilo é pra se chocar de fato, o que é realmente, né? Ou se tá tudo bem. E eu sinto a mesma coisa aqui no Suicidas do Rafael Montes, pelo menos até o momento. É, você vê eles falando sobre isso de uma forma tão tranquila, tão corriqueira, que eles estão conversando ali no quarto de um dos amigos, tomando cerveja, não sei o quê, e falando sobre isso. E planejando isso e aquilo. E você fica, gente, não é normal isso. Eu não sei o que vai acontecer mais pra frente, né? Mas enfim, tô achando bem legal até então. E vale bastante a pena. Na verdade, eu não vou falar isso agora, porque vai que não, né? Mas eu acho que vale sim. O Rafael Monte é um escritor bem, bem conceituado, né? Ele gosta bastante dessas coisas policial, de detetive, de terror, né? Eu tava vendo o canal do Estadão no YouTube, tem uma playlist deles entrando na biblioteca de diversas pessoas. E daí eu comecei a ver, eu já vi vários, de várias pessoas. E eu vi eles vão na casa do Rafa Montes e mostram a biblioteca dele. E ele é fissurado em coisa policial de detetive. Quase, se eu não me... não foi todos, mas quase todos os livros que ele mostrou é desse gênero. Então, assim, é uma referência, né? E um, um, um exemplo, né? De como fazer isso tão bem. Que é muito bom. Esse livro dele é muito bom mesmo. E eu acho que realmente ele é um dos escritores brasileiros que está escrevendo terror, livro policial, de detetive, agora contemporâneo, né? Um dos principais aí, é muito bom. E, e é isso. Vou continuar aqui lendo ainda essa semana. Amanhã eu tenho Pilates. Não sei se eu vou mostrar pra vocês, porque eu tenho vergonha. E... Mas eu acho que eu mostro o caminho e vou continuar aí lendo. E mais pra frente eu volto a falar com vocês o que eu tô achando. Oi. Oi. Vim aqui pra finalizar esse vlog e também pra falar que eu terminei Torturado. Hoje é domingo e tive que esperar até domingo porque eu terminei ontem, sábado. Eu achei que ia dar tempo de terminar na sexta, mas não deu. E eu tô gravando esse fim aqui do vlog no domingo de manhã. E, enfim, terminei Torturado. Eu gostei bastante. Eu acho que a primeira parte, ela é dividida em três partes. A primeira parte eu achei boa, mas eu achei que não te prende o suficiente o começo. Tanto que eu acho não, foi a parte que eu mais demorei para ler. E eu disse que eu fiquei um pouco engasgada, né? Eu tava falando aí no começo do vlog. E só que a segunda parte e a terceira parte é muito bom. É muito bom. A segunda parte eu comecei a ler, nossa, deslancha assim a leitura, muito fluido. Eu acho que o que acontece no fim da primeira parte
para dar início à segunda parte, é, é, foi muito interessante. É uma coisa que faz você querer ler logo a segunda parte para ver o que vai acontecer. E principalmente o fim da segunda parte. Eu acho que quem já leu sabe que o, como vai se dando a narrativa ali na segunda parte e quando chega o fim, antes do fim mesmo na segunda parte, você já sabe o que aconteceu. Qual vai ser a conclusão dessa história. Porque é o que a gente sabe. Até hoje é assim. A gente sabe que as coisas funcionam dessa forma. E é muito triste pensar isso. Mas enfim, aí a terceira parte, terceira e última, eu gostei bastante de quem é a narradora, né, da terceira parte. Eu não estava esperando, eu até falei isso, né, de que a primeira parte é narrada pela Bibiana, a segunda parte pela Belonise, que são as duas irmãs principais, e eu acho que são elas que dão a imagem delas aqui na capa, né, da Bibiana e da Belonise. E, e a terceira parte é para mim, é a parte mais bonita, assim, da escrita mesmo do Itamar. Ele traz muito lirismo na forma como a narradora faz ali as suas observações, os seus apontamentos, como ela fala dela mesma, que é a encantada, a Santa Rita Pescadora. E eu achei muito interessante isso de como ele traz a religião, né? A fé, a religiosidade, que é uma coisa muito presente, né? A gente sabe. E ele traz também esse embate com o catolicismo. Catolicismo não, né? O cristianismo, né? Porque chega lá um pastor falando que todo mundo tem que agora só rezar para Deus, né? Sendo que eles tinham uma religiosidade antes, né? Eu não sei qual que é, eu não conheço assim a fundo as religiões de matriz africana para poder falar, mas eles têm aqui os encantados e eles vão tem tipo uns festivais assim que eles vão nas casas, principalmente na casa da Viviane e da Belonise, porque o pai delas recebe os encantados no próprio corpo. Então, é bem interessante, é bem bonito, assim, e bem triste mesmo a terceira parte. Teve alguns momentos que eu chorei um pouco, principalmente pelo lirismo de como foi escrita essa terceira parte. Mas, enfim, eu gostei bastante, é um livro que vale muito a pena, é muito bem escrito, é interessante a narrativa, é interessante como vai sendo contado, as narradoras, no caso, né, que são três mulheres, no caso. E, nossa, eu recomendo muito. Quem não leu ainda e ainda tá na dúvida se lê, se não lê, leia. Muito bom, muito bom, muito bom. E agora eu tô curiosa pra saber não, pra ler o outro dele, que é o Salvar o Fogo, e o outro que ele lançou, né? Eu não sei se ele já lançou, até eu lançar esse vídeo aqui, que vai ser hoje domingo, ou se vai lançar ainda, enfim. E, e é isso. Achei que vale muito a pena para quem realmente está na dúvida, leia porque é bom. E eu avancei um pouquinho, bem um pouquinho, ó, falta muito ainda para ler, bem mais da metade, de Suicidas, do Rafael Montes, mas eu acho que eu termino até o fim do mês para fazer o vídeo de lidos do mês. E, e eu tô gostando bastante também. Como eu disse, a forma de escrita aqui do Rafael Montes é muito boa. Faz a gente querer ler assim, sem parar. Só que eu queria dar foco pro doutorado para terminar. Então não peguei muito aquele. E ontem à noite, não sei porquê, me deu uma vontade, eu comecei a ler Romeu e Julieta, do Shakespeare.
E essa aqui é uma versão que meu marido achou, que tem artes do Salvador Dali. Interessante, né, a junção. Mas enfim, eu comecei a ler, eu já li o ato 1. Parei no ato 2. E, e assim, é uma história que, como o Galindo, que faz uma apresentação ali da história, diz, é o Romeo e Julieta é uma história, mesmo quem não leu, conhece. E, e toda a escrita de Shakespeare, aqui no Romeo e Julieta, eu não sei de outros, porque eu nunca li outra coisa de Shakespeare, é muito poética, né? Então tem muita coisa que eu não entendi nada. Eu tô entendendo, tipo, o cerne da história, da narrativa, de como eles vão interagindo ali, né? Porque é um texto dramático, então é por falas, né? Não tem muito. Não tem muito não, né? Não tem um narrador que explica as coisas. Tem no começo de um ato o coro, que ele dá um apanhadão geral, mas depois é um texto dramático, né? Então vem a fala das pessoas só. E é uma fala muito poética, não é um dia a dia. Um dia a dia daquela época, né? Enfim, mas acho que dá para entender, assim, o básico da história para você entender. E, como eu disse, né? É uma história que a gente já conhece. Eu acho que, nossa, 90% da população deve saber, mesmo sem ter lido o livro. Porque é uma história que ganhou o mundo, assim, imensamente. Mas, enfim, não sei se eu vou terminar até o fim do mês de outubro. E... Mas talvez sim, porque como é texto dramático, né, ele é bem rápido. Porque são só falas e é bem curto. Enfim. Mas aí qualquer coisa, se eu terminar, vai aparecer no vídeo de lidos do mês. E, e é isso. Obrigada a você que chegou até aqui. E até o próximo vídeo.